Bom, pessoal, vamos dar início aí à nossa atividade de hoje. Lembrando que nós vamos resolver o sistema da equação e aí tem duas maneiras, né? Tanto pelo método da adição e pelo método da substituição. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui o que acontece, ó? Se eu fosse fazer pelo método da substituição, da adição, eu teria que colocar esse x para o primeiro membro e igualar aqui a zero. Certo? Aí ficaria assim, ó, 2x mais 2y igual a 48. Aí eu vou colocar x embaixo de x, 3x mais y igual a quem? A zero. Só que nesse caso, se eu for somar, ó, as variáveis, tenho 2 e devo 3, fico devendo 1. Não vai zerar. Por quê? Aqui no y, ó, eu tenho 2 e tenho 1, então eu tenho 3. E aqui dá mais 48. Quando eu somo o x, o y e os números, nesse caso aqui eu não consigo zerar nem o x e nem o y. Certo? Não dá para zerar. Então, o que acontece? Eu tenho que buscar artifícios para que eu possa zerar o x ou o y. Certo? Então, o que significa isso? Vamos fazer já pelo método da adição, já que nós estamos aí, depois eu volto e faço da substituição. Ok? Então, método da adição. Aqui o que acontece? Eu verifico minhas variáveis. Não tem nada aqui, é positivo. Aqui está positivo e aqui está o quê? Negativo. Então, independente se eu for zerar o x ou o y, é você que vai definir isso daí. Para eu zerar o x, o que acontece? Ambos têm que estar com o mesmo termo. Aqui é 2 e aqui é 3. Os termos não são iguais. Então tem que encontrar o múltiplo entre 2 e 3. Quem que é o múltiplo entre 2 e 3 ao mesmo tempo? 6. Então eu sei que aqui tem que ficar mais 6 e aqui tem que ficar menos 6. Por quê? Quando eu somar 6 menos 6 vai zerar a variável x. Certo? E aí eu só trabalho com a variável y. Mas na equação de cima, para dar 6 aqui nesse 2, eu tenho que multiplicar esse 2 por quantos? Por 3. Certo? Como ele vai ficar positivo, então eu multiplico por 3. Só que, o que acontece? Eu tenho que multiplicar toda a expressão por 3. Certo? Toda a equação, né? Por 3. Tudo bem? Então, 3 vezes 2... 6. X. 3 vezes 2, 6. Y. E 3 vezes 48. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 4, 12. Mais 2, 14. E aqui tem que ficar 6, não tem? Como já está negativo, então eu não preciso multiplicar por menos. Porque se eu multiplicar por menos, menos com menos vai dar mais. Certo? Então aqui eu tenho que multiplicar por quantos para dar 6 negativo aqui? Apenas por 2. Porque 2 vezes 3 dá 6. Então aqui vai ficar menos 6x. E 2 vezes y, 2y. E 2 vezes 0, 0. Como se eu tivesse feito uma equação equivalente. Ok? E agora eu somo. Tenho 6 e devo 6. Como que vai ficar a minha situação? Vai zerar. 0x. Tenho 6 e tenho 2. Quantos que eu tenho? 8y. 144 mais 0 dá 144. Aí vai ficar assim, ó. Você usar o método de substituição e de adição dá resultados diferentes? Não, depois nós vamos fazer o método da substituição. O 8 está multiplicando, vai passar o quê? Dividir.
O que é 144 dividido por 8? 18? É isso? 8, 6, vai sobrar 6, 64, 18. Né? 8 vezes 8, 64. Certinho. 18. Então, meu y é 18. Aí agora eu preciso encontrar quem? O x. Ou eu faço a substituição. O que acontece? Aqui, ó, se eu já tenho o valor... Se eu tenho o valor de y, eu escolho ou a de cima ou a de baixo. Como o meu x na de cima está positivo, convém eu fazer a substituição aqui na equação de cima. Ok? Por quê? Porque meu x ele está positivo. Olha lá, 2x mais 2y igual a 48. 2 vezes x mais 2 vezes y. Quem que é y? 18. Então eu vou pegar o 18 e vou substituir no lugar do y. Vai ficar 18 vezes 2 igual a 48. Faço a multiplicação. 18 vezes 2 vai dar 36 igual a 48. O x está no primeiro membro, eu preciso isolar ele. Se ele está no primeiro membro, eu deixo ele no primeiro, ele está positivo. O 36 é positivo no primeiro membro, no segundo ele vai ficar o quê? Negativo, isolo isso. Copio o que eu já tenho, é automático. Eu copio o que eu tenho, para depois eu trazer o 36. Se do lado, primeiro membro, ele é positivo, no segundo ele fica negativo. O que é 48 menos 36? 12. Se o 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. X igual a 6. É isso. Pronto. Agora a solução. Finalizei. Da substituição deu muito menos conta. Tudo bem, meu amigo. Vamos fazer o método da substituição para entender. Mas o que eu falei para vocês? Tem caso que convém eu fazer pelo método da substituição. Tem caso que convém eu fazer pelo método da adição. Nesse caso aqui específico, convém eu fazer quem? O da substituição. Por quê? Porque o y ele já está isolado. Nós vamos fazer o da substituição para vocês verificarem. Então, se ali fosse tipo 3y, ou 2y, lá em cima, você usaria o de adição. Isso. Então vamos lá, método da substituição. Então eu tenho lá 2x mais 2y igual a 48. E eu tenho o meu y, que é igual a quem? 3x. Então aqui ele já isolou o y. Aqui ele está falando assim, ó. Ó, onde tem y, você tira o y e coloca o 3x. Você substitui o y por quem? 3x, porque já está isolado. Meu y vale quantos aqui? 3x. Então, eu vou pegar a minha primeira equação. 2x mais 2y é 2 vezes y. E o que ele está falando? Que onde tem y, eu tiro o y e coloco quem? 3x. Olha lá, 3x. Então, por que eu coloquei 3x aqui? Porque é esse y aqui, ó. E o y, ele está falando que vale quantos? 3x. Simples assim. Vai ficar só em função de uma variável. Ok? Igual a 48. Então, eu tenho 2x igual 2 vezes 3x, 6x. Igual a 48. Termo semelhante ao grupo, ou seja, 2x mais 6x dá quantos? 8x. Igual a 48. O 8 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. 48 dividido por 8, 6. O meu x vale 6. Bom, se o meu x vale 6, o que acontece? Basta eu vir aqui, ó. Como já está isolado, não é 3 vezes x? Vai ficar 3 vezes quem? 6. Só colocar o 6 aqui, ó. Porque o meu x vale 6. 3 vezes 6, 18. Pronto, fechou. Só isso. Mesma solução, olha lá.
6 para x, 18 para y. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Sorvete, né?